aqui no Novo Canal. Boa noite, bem-vindos ao Jornal Diário aqui do Novo Canal. A Organização Mundial de Saúde diz que o mundo está perigoso. A pandemia cada vez infecta mais pessoas. Foram um recorde neste passado sábado, 150 mil casos em todo o mundo. Em Portugal é o segundo país da Europa que está a atingir os mais casos por dia. A zona do Val Tejo e Algarve estão com mais de 100 casos. 82% dos casos é no sul do país, 7,8% no norte. Mas Portugal é um país sem fronteiras. Todo o cuidado é pouco. A distância social é fundamental e em espaços confinados a máscara é importante. Por isso, o melhor é nós cumprirmos as regras da Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde. Passamos agora para a análise dos dados do coronavírus aqui na região norte. O boletim epidemiológico desta segunda-feira revela que o novo coronavírus já matou 1.530 pessoas em Portugal, mais 4 em 24 horas, e infectou 39.392, mais 259 casos desde ontem. A nossa região, a norte, registra hoje mais 71 casos, não contabilizando em 24 horas nenhuma morte alimentar. Analisando aqui a região do Tâmega, do Sousa e Douro, a Lijó tem 5 casos de infecção por Covid-19, mantém os de ontem. A Arouca também mantém 44, o mesmo número de infectados. O concelho de Amarante continua com 102 infectados e Baião com 35. Já em Val de Sousa, Castelo de Paiva mantém 22 casos positivos no novo coronavírus, Felgueiras também mantém os casos, 409 no total. Lousada com 347 casos e Passos Ferreira 315 pessoas infectadas. Paredes, não houve aumento de casos e mantém os 356 infectados por Covid-19. O concelho de Penafiel há mais de uma semana que não registra nenhum caso, por isso são 177. O Porto, também sem nenhum caso, continua com 1.414 casos. Rezende, os 65, e Valongo, 762. Mais a norte, Vila Real contabiliza 150 casos positivos. As corporações de bombeiros de Felgueiras e da Lixa vão receber um apoio de 50 mil euros. A Câmara Municipal de Felgueiras vai atribuir um subsídio extraordinário às associações humanitárias de bombeiros voluntários do Concelho de Felgueiras. A proposta do Presidente Nuno Fonseca, aprovada na última reunião de Câmara, fundamenta-se na necessidade de compensar a diminuição de rendimentos que as associações estão a ter, devido à drástica redução de transportes clínicos na ordem dos 60%. O documento apresentado em reunião do Executivo Municipal refere ainda que este vírus obrigou os corpos de bombeiros a adaptarem-se e a prepararem-se para minimizar o risco de quem socorre e de quem é socorrido. É realçado ainda que houve um enorme investimento para criar melhores condições de trabalho e para a aquisição de equipamento, de produtos de higienização e de desinfecção e de equipamentos de proteção individual para combate à Covid-19. O Futebol Clube Penafiel está a preparar a nova época, apesar de não saber quando vai arrancar. O presidente do Futebol Clube de Penafiel, António Gaspar Dias, revelou em declarações ao Novo Canal que os rubro-negros, formação que milita na Liga Pro, com o encerramento antecipado das competições, terá que começar a preparar o regresso e a estruturar a equipa profissional para a nova época que se avizinha, apesar do seu arranque ainda não estar definido. António Gaspar Dias assumiu que há jogadores que vão deixar o clube, nomeadamente jogadores que acabam contrato e empréstimos que terminam, pelo que será necessário suprir estas vagas. Já sobre o arranque da próxima época, o dirigente rubro-negro recordou que ainda não há uma data definida para o início dos trabalhos. Presentemente, ainda não há definição para o início da temporada 2020-2021, até porque a presente época ainda não acabou. Só saberemos os timings lá mais para a frente. Aguardamos orientações da Liga, frisou, salientando que é prematuro traçar metas e definir objetivos em termos desportivos para a próxima época.
A fiscalização do depósito ilegal de lixo no concelho de Passos Ferreira vai intensificar. Nos últimos dias, a Câmara Municipal de Passos de Ferreira identificou mais um conjunto de empresas do concelho e de concelhos vizinhos responsáveis pela deposição ilegal de resíduos industriais junto de contentores destinados a lixo doméstico. A identificação foi possível graças a um conjunto de diligências realizadas pelos serviços da autarquia, designadamente pela Polícia Municipal e também pela crescente denúncia destes casos por parte dos cidadãos. Recorde-se que a deposição de resíduos industriais em contentores destinados exclusivamente ao lixo doméstico constitui contraordenação punível com coimas que poderão ascender a 3.740 € no caso de pessoas singulares e 44.890 € no caso de empresas. Pausa agora para 30 segundos de intervalo. Eu volto já. Bem-vindos à segunda parte aqui no Jornal Diário do Novo Canal. A Feira de Rezende vai arrancar com medidas de segurança extremas. Após uma interrupção devido à pandemia Covid-19, a Feira Municipal de Rezende retomou a sua atividade este sábado, dia 20 de junho. Na reabertura, que foi acompanhada pela GNR e pelos serviços municipais, foram seguidas todas as orientações da Direção-Geral da Saúde, também constantes no plano de contingência, reunindo todas as condições para que a população realizasse as suas compras com toda a segurança. O município agradeceu à população e aos feirantes o cumprimento das novas regras decorrentes da Covid-19, que contribuíram para que a feira decorresse da melhor forma, sendo que a Câmara Municipal está atenta ao novo funcionamento, podendo ainda vir a proceder a melhorias em prol de todos os comerciantes e munícipes. Arouca recolhe contributos para a alteração do Regulamento Municipal de apoio às bolsas de estudo do ensino superior. Decorre até 24 de junho, quarta-feira, a fase de recolha de contributos para a alteração do Regulamento Municipal para a atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, cuja deliberação de início do procedimento foi tomada em reunião de Câmara a 2 de junho. O Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, cuja versão inicial é já de 97, foi alterado pela última vez em Assembleia Municipal de 29 de 6 de 2002. Por força da evolução tecnológica e implementação de alterações na área social, entretanto ocorridas, torna-se necessário alterar e corrigir, introduzindo algumas modificações não previstas no referido regulamento. A vereadora com o Pelouro do Desenvolvimento Educativo e Social, Fernanda Oliveira, da Câmara Municipal de Arouca, afirmou. A Simtame de Sousa promove um inquérito para saber como é que as empresas, as pequenas e médias empresas, estão a nível digital. A Comunidade Intermunicipal do Tamegui Sousa está a realizar um inquérito para conhecer a realidade da transformação digital das empresas de cada uma das regiões. Segundo a CIM do Tamegui Sousa, o inquérito tem como finalidade perceber como é que as PME estão a evoluir no sentido da transformação digital. Quais as soluções de digitalização mais utilizadas por estas? De acordo com a mesma fonte, o projeto tem como objetivo apoiar e promover a competitividade das PME através da transformação digital do ecossistema empresarial, propondo soluções que aumentem a capacidade destas para utilizarem tecnologias e abordagens empresariais inovadoras. As piscinas do ar livre no concelho de Baião já abriram ao público. As piscinas de ar livre do concelho abriram esta sexta-feira. Os técnicos camarários que elaboraram os planos de contingência para as piscinas municipais de ar livre de Ancede, Campelo e Santa Marinha do Zézer
visitaram os 3 equipamentos e abordaram os cuidados a ter nesta época balnear, em que as preocupações têm que ser máximas. O coordenador municipal de Proteção Civil, José Manuel Ribeiro, esclareceu dúvidas acerca dos planos de contingência. A penafidelense Beatriz Vinha participa numa reunião online sobre os empreendedores do oceano. A penafidelense Beatriz Vinha participa esta segunda-feira entre as 19 e as 20 horas no webinar série de inauguração do Ocean Hub Portugal, no encontro online de empreendedores do oceano com o título Oceano Profundo e Florestas Marinhas. Além de Beatriz Vinha, a iniciativa conta com a convidada especial Raquel Gaião Silva, bióloga marinha ativa na divulgação e sensibilização. O Ocean Hub Portugal intitula-se como um grupo criativo de jovens ambientalistas, estudantes e empreendedores que pretendem criar uma nova cultura do oceano em prol de um futuro sustentável em Portugal. O grupo tem como missão incentivar o empreendedorismo em jovens líderes do oceano com o apoio de campanhas da SOA e através da criação de eventos, workshops, seminários e outras ações educacionais. Tempo agora para a rúbrica das notícias escritas. Já sabe, pode ver a sua cidade da região em novoncanal.pt. Orçamento Participativo Jovem de Valongo em destaque no livro Orçamentos Participativos, Contribuições e Limites à Radicalização da Democracia, onde o município de Valongo e o de Lisboa, a par com outros exemplos espanhóis, apresentam os seus orçamentos participativos. Com a coordenação de Ives Cabanes, José Manuel Maior Balsas e José Molina, a publicação é composta por diferentes monografias. Andreia Mateus, Carolina Jasmins, Gisela Barbosa são as autoras do capítulo dedicado ao Orçamento Participativo Jovem de Valongo. O Orçamento Participativo Jovem de Valongo promove comportamentos e hábitos participativos desde tenra idade, através de identificação precoce de problemas que afetam a vida da comunidade e da apresentação de soluções para os resolver. Investe também na capacitação do público para a participação, facilitando ações que desconstroem estereótipos, sustentam as autoras do capítulo dedicado ao OPVG. Vamos agora saber a previsão da meteorologia para os próximos 3 dias. Segundo o boletim meteorológico, amanhã, dia 23 de junho, o céu estará pouco nublado, com temperaturas máximas de 33 graus e mínimas de 16 graus. Quarta-feira, dia 24 de junho, o céu estará parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 29 graus e mínimas de 14 graus. Já à quinta-feira, 25 de junho, o céu estará muito nublado, com temperaturas máximas de 26 graus e mínimas de 15 graus. Depois da previsão da meteorologia para estes próximos 3 dias, além das regras de higiene, não se esqueçam também do protetor solar, pois os raios violetas ainda continuam perigosos. Passamos já de imediato para a entrevista do nosso convidado especial, Jorge Teixeira, diretor executivo da RAN Porto, uma empresa de desporto, e vamos ver o resumo dessa empresa no ano 2019. Eu há 2 anos corri a minha primeira maratona, nunca tinha corrido. E disseram-me que para quem vai correr a primeira vez uma maratona, a melhor maratona era a Maratona do Porto e da RAN Porto, Jorge Teixeira. Já não é a primeira vez que faço a prova, mas é sempre uma festa e é para aproveitar, chegar ao fim e para me divertir.
uma maneira de nós nos podermos divertir um pouco para podermos passar a semana melhor. Isto é uma das paisagens mais lindas do mundo. Correr aqui, nós nem descansamos. Estamos tão inebriados com a paisagem que nem descansamos. É um privilégio. Olha aí está, aí está o recorde a ser batido. É realmente uma empresa fantástica de saúde, de bem-estar. Bem-vindo, Jorge. É um gosto enorme tê-lo aqui no nosso estúdio do Novo Canal, aqui da região do Douro e Tâmega e Sousa. Uma pessoa como o senhor, um ex-atleta também, e que tem uma empresa onde o desporto, a saúde, mas depois também a componente que ajuda muitas instituições de solidariedade, não só no Norte, mas pelo país. É um gosto enorme. Eu agradeço o convite e é também um prazer enorme estar aqui e, portanto, de alguma maneira também dizer-lhe que, de facto, neste momento a nossa empresa representa tudo isso que o Paulo diz e é verdade, mas ainda representa mais um pouquinho, porque nós temos neste momento um problema de saúde mental, porque este Covid-19 está, e acho que ainda ninguém viu isso, está neste momento a preocupar muita gente e a colocar muita gente doente mentalmente, porque não há em perspectiva, digamos, o final, ninguém está a ver a luz ao fundo do túnel, não se sabe de onde é que isto vai acabar e, portanto, nós pela nossa parte, enquanto empresa organizadora de eventos... Há aqui um facto que quero realçar. O Jorge Teixeira foi, se calhar, o primeiro organizador de eventos, mesmo muito antes do Governo ou a Direção-Geral de Saúde de emanar as ordens cá para fora para confinamento. O Jorge decidiu, aliás, até às vezes com alguma admiração de alguns presidentes de Câmara, mas decidiu cancelar ou adiar os eventos na altura que não sabíamos como é que isto estava. Foi uma decisão muito difícil. Não foi difícil, porque eu percebi imediatamente que isto ia ser mais grave do que todas as pessoas pensavam, inclusive até os nossos próprios governantes. Recordo-me que a 9 de março decidi fazer uma reunião com as 3 câmaras municipais, onde tínhamos eventos que iam se realizar entre o dia 15 de março e o dia 30 de março, nomeadamente a Câmara Municipal de Braga, onde iríamos organizar no dia 22 meia maratona de março, de Braga, perdão. No dia 15 de março iríamos organizar a Corrida do Dia do Pai com mais de 7.000 inscritos e no final do mês de março iríamos organizar um evento que adorámos organizar, que é para miúdos na pista do Parque Desportivo de Ramalde, antigo estádio do Inatel, e portanto nós decidimos, nessas reuniões que fiz com as câmaras, decidimos exatamente que não havia condições para organizar. Eu não me sentia confortável e portanto não havia condições para organizar, até porque estavam a começar a chegar os primeiros casos. Salvo erro, no dia 9 de março instalou o primeiro caso exatamente aqui perto, em Lousada, diz-se importado da Itália. Mas o que é certo é que depois daí para a frente, no dia 13 de março, o país meteu-se todo em casa. Ou seja, no dia 15 iria ser impossível. Eu ainda me recordo de ter reuniões de reconhecimento dos percursos com as polícias e em que se aventava inclusivamente a própria possibilidade de, naqueles dias, nem sequer termos polícia para fazermos os eventos. Mas antes que isso acontecesse, eu reuni e decidi não fazer. E lembro-me na altura que comentaram comigo, e até a minha própria equipa, diziam: "Epá, você está a ver televisão a mais, você está muito preocupado com isto, afinal de contas ainda há jogos de futebol, os estádios ainda continuam cheios." Pois, está bem, mas eu não faço. Ponto final. E o que é certo é que a partir daí foi tudo o que tem vindo a acontecer. O estado de emergência em que é preciso lembrar-nos que quem requisitou o estado de emergência não foi o nosso Presidente da República,
quem requisitou ao Sr. Presidente da República o estado de emergência foi o nosso povo, que se meteu em casa, assustado com a situação que vinha aí, e portanto eles demoraram muito tempo, inclusivamente, a decretar o estado de emergência, e fomos nós portugueses, nós também, porque o povo fala-se e bem que os primeiros soldados, os soldados da linha da frente foram de facto, foram e continuam a ser os médicos e os enfermeiros. Eu tenho enfermeiras na família, portanto sei bem do que estou a falar, mas é preciso perceber que o povo também fez parte desse exército, e quando de facto numa primeira fase nos metemos todos em casa para ajudar a mitigar este vírus que ninguém conhece, que continua a perceber que de facto o vírus ainda está cá, anda por aí, e se nós não tivermos muito cuidado, tenho uma certeza quase absoluta de que vamos voltar a casa de novo, porque as coisas não estão fáceis, o vírus não sai com o calor, não é? Veja-se nos países quentes, nomeadamente no Brasil, na Arábia Saudita, por exemplo, que é um país sobremaneira em que se vive em permanente calor, também lá existe, e eles continuam ainda, inclusivamente, em estado de sítio, ou seja, com recolher obrigatório a partir de determinadas horas, e portanto, enquanto não pressionarmos, enquanto a sociedade civil não pressionar a ciência para que de uma vez por todas e rapidamente resolvam este problema, pelo menos numa primeira fase com um medicamento e depois numa segunda fase com uma vacina bem testada, com garantias de sucesso, nós não vamos conseguir viver em paz, porque de facto ninguém está em paz neste momento. Nós hoje, para tocarmos em qualquer coisa, temos dificuldade, embora se calhar houve aqui um momento de descongestionamento em que as pessoas facilitaram e estão a facilitar, e os resultados estão à vista. Estão, de facto, os casos estão cada vez a crescer mais, não é? Mas o que é certo é que nós temos que ter, de facto, muito cuidado. Este vírus é muito perigoso, este vírus não permite de modo nenhum, sobretudo, eventos com muitas pessoas, e não me venham com a história de eventos com muitas pessoas. Jorge, estamos a falar na RAN Porto e a gente já vai aí. Só para introduzir a RAN Porto, quantos eventos é que fazia por ano? Nós, neste momento, cancelamos 24 corridas este ano. São 24 corridas, exatamente. Milhares de pessoas com atletas até internacionais, não é? Exatamente, nós cancelamos 24 corridas, que normalmente trabalhamos com mais de 160 mil corredores ano. O ano passado, só um dos nossos eventos, que vou-lhe falar na Maratona do Porto, que segundo um estudo que nós encomendamos à Universidade do Algarve, já pelo segundo ano consecutivo, reflete mais de 12 milhões de euros num só fim de semana. Calcula-se que os 24 eventos que nós organizamos traduzam-se em retorno económico para as cidades e para as localidades onde os organizamos, na sua totalidade, mais de 100 milhões de euros, e estamos neste momento completamente parados em consciência, porque estamos conscientes de que temos que estar assim. Adaptados também, porque há aí vocês estão a tentar, e se calhar por respeito às pessoas que se inscrevem, a parte online, mas não é igual, não é? Não, olha, ainda ontem mesmo organizamos a corrida de São João e já organizamos uma maratona virtual, e vamos agora organizar outras corridas virtuais. Tendem única e simplesmente manter o contacto com a comunidade, tendem única e simplesmente manter a comunidade ativa, e depois colocamos lá um elemento que é muito importante, que é a solidariedade, em que a totalidade das inscrições que se fazem, que são inscrições simbólicas, revertem a favor de causas que nós elegemos e que são causas que nós percebemos que precisam neste momento de ajuda. Não ganhamos rigorosamente nada com isso, nós não faturamos nem um cêntimo sequer, nem um cêntimo. Temos a equipa, e também para estimular a equipa, para que estamos sem fazer nada um ano e tal, porque ninguém sabe quando é que isto vai recomeçar. Portanto, é sempre muito difícil, e temos feito isso com muito gosto. As coisas acho que têm corrido bem, nós temos recebido mensagens absolutamente inacreditáveis, de elogio, de ânimo e de força, a darem-nos força para continuar a trabalhar, e com saudades, não é? Digamos... Já é uma família, nós estamos a falar em 7 mil pessoas, mas são 7 mil pessoas que já são há vários anos, que aquilo já está no calendário, quer dizer, as suas provas já faz parte quase da vida cotidiana. São clássicas, as minhas corridas são clássicas. Não é? Começo pela mais antiga corrida que eu organizo, que é a Menina
dos meus olhos a São Silvestre do Porto, que reúne 20 mil participantes. Depois temos outra corrida que também este ano não se pode fazer, aliás nenhuma se pode fazer, mas temos outra corrida que é de facto o meu cartão de visita internacional, que é a Maratona do Porto e a Meia Maratona do Porto. Depois temos outra corrida que tem uma componente social e solidária absolutamente inacreditável, que é a Corrida da Mulher. Este ano iríamos ter mais de 25 mil mulheres. E sempre com a causa de ajudar também a Liga contra o cancro. Sempre. Nós temos sempre associado, reparem, vamos ver o que é que nós consideramos de solidariedade neste momento. Porque, por exemplo, nós estarmos preparados significa que muitas empresas que trabalham connosco, porque a nossa empresa executa o projeto, dirige o projeto, mas tenho empresas que nos prestam serviços, empresas de som, animação, montagens, desmontagens, polícia, Cruz Vermelha, sei lá, médicos, paramédicos, uma série, voluntários, os próprios clubes que se disponibilizam com voluntários e nós agraciamos com dinheiro, porque os clubes também precisam dessa contribuição e em função do número de voluntários que trazem nós também ajudamos, os escoteiros, um evento nosso... É a comunidade, no fundo, a comunidade inserida, você envolve a comunidade também, não é? Um evento nosso nunca tem menos de 400 pessoas a trabalhar. Na Maratona do Porto temos 1.300 pessoas a trabalhar. Portanto, para terem uma ideia da grandiosidade disto. E, portanto, neste momento as pessoas estão paradas e muitas empresas estão em dificuldades porque não há trabalho. Portanto, repare que uma empresa, se trabalhar para mim 24 vezes ao ano, não é? São 2 vezes por mês e, portanto, são 2 vezes por mês que não fatura. E, portanto, não faturando, nós já somos um cliente que constitui algum suporte no seu próprio orçamento da própria empresa. E, portanto, estamos neste momento parados, mas estamos parados em consciência, porque eu fui o primeiro em Portugal a decidir parar, não estou nada arrependido. Se me perguntar se eu estou em condições neste momento, ou se achava que neste momento haveriam condições para se organizar qualquer evento, diria desde já não. Não continuo com a mesma opinião de que não é possível organizar-se eventos de massas, pese embora o facto de, enfim, os nossos governantes entenderem que sim, pelo menos há alguns eventos. Como é que um empresário como o Jorge Teixeira, que se dedica a causas nobres e também as próprias corridas, onde vemos pais, filhos, avós, irmãos, é um momento social, é um momento de preparação física nos tempos que tanto se falava que era preciso ficar para fora, correr, fazer atividade física ao ar livre, e depois há anúncios como a Liga dos Campeões, que ainda não se sabe, ainda estão a ponderar sequer se vai haver público ou não. Como é que um empresário como o senhor reage a uma situações dessas, Jorge? Deixando o meu papel de empresário e colocando-me aqui como um português absolutamente normal, como qualquer um de nós, reage muito mal. E reage muito mal porque o país não pode ter 2 pesos e 2 medidas. O país, aliás, neste momento o que está a passar, por exemplo, em Lisboa, eu digo muitas vezes em jeito de brincadeira aos meus amigos, o poder central inclinou de tal maneira o poder para Lisboa, inclinou o país, e às vezes digo em jeito de brincadeira, um dia se há uma inundação, nós os do Norte somos os únicos que nos vamos salvar porque estamos cá em cima, que eles vão morrer todos afogados. E portanto, o que se está a passar neste momento é exatamente isso. Não é admissível, acho absolutamente inadmissível que neste momento, não havendo condições, estando o nosso país a registar níveis de infecção que estão quase que ao nível dos meses de abril e de maio, e em alguns dias até, em alguns casos, superiores. Reparem que em menos de um mês, mais de 8 mil casos só na zona de Lisboa e Valde do Tejo. 8 mil casos. Para 12 mil infectados que neste momento existem positivos, 8 mil casos, vejam o que é que representa em termos de percentagem. Portanto, não concordo em absoluto com rigorosamente... Mas acha que já devia ter sido feito o cerco? Não vou pelo cerco, o que vou é que não se devia ter feito o que se fez até aqui. Não se devia ter incentivado, os nossos governantes não deviam ter dado maus exemplos. Nomeadamente quando se vê o Primeiro-Ministro ou o Presidente da República na praia, é isso?
Por exemplo, quando se vê o Primeiro-Ministro e o Presidente da República num concerto com 2.500 pessoas, num espaço fechado, quando se vê, digamos, a anunciarem com pompa e circunstância como prenda, atenção que eu tenho família que tenho uma nora que é enfermeira e que se sente tremendamente ofendida quando me dizem como prenda pelo seu trabalho vai ter a Champions em Lisboa, quer dizer, isto não faz absolutamente sentido nenhum. Depois temos a nossa Ministra da Justiça que diz que vai multar, vão penas pesadas para os organizadores da festa em Lagos. Bom, ok, está bem, então eu também quero penas pesadas para os organizadores do 1º de Maio, para os organizadores daquela que vem aí a festa do Avante, para os organizadores dos concertos que se têm visto no Campo Pequeno, e ainda no passado sábado vi nas televisões o nosso Primeiro-Ministro a ir a um concerto da Red Shoes, e portanto eu não tenho nada contra os artistas, e eu estou tão parado como eles, não é? Nós, as empresas que organizam este tipo de eventos, estamos exatamente no mesmo barco. Só que nós não estamos a ter a ajuda de absolutamente ninguém. Nós não somos ouvidos, não temos um lobby que eles têm para serem ouvidos. Tenho conhecimento, por exemplo, de câmaras municipais, não é? Que têm pago os cachés aos artistas na sua totalidade, e mesmo não havendo espetáculos. Portanto, isto não pode ser. Portugal não pode ser para uns de uma maneira e para outros da outra. E o que eu estou a sentir é exatamente isto. Eu ontem, numa entrevista que dei, apliquei uma palavra que estamos a ser ostracizados. Poder-lhe dizer, por exemplo, outra coisa, e digo isto aqui em primeira mão, nós concorremos com todo o mérito a um apoio do Portugal 2020 e neste momento faltam-nos pagar uma verba na casa dos 40 e qualquer coisa mil euros, que deveria ter sido paga em setembro. Andamos desde setembro até 28 de abril, que foi emitida uma nota de pagamento. Creio que estamos a 21 ou 22 de junho e até à data recebemos absolutamente zero. Mas vou-lhe dizer mais, em 20 de março concorremos isto tudo para assegurar postos de trabalho, porque já percebemos que durante um ano e pico não vamos faturar rigorosamente nada, para assegurar os funcionários que tenho, recorremos aos créditos de Covid-19, foram aprovados e portanto ainda não estão na conta. Estamos a 21 ou 22 de junho, portanto já com contratos assinados, os contratos já estão na mão da banca, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, e portanto os dinheiros ainda não chegaram. Isto é absolutamente impossível, isto revolta qualquer um. Revolta e pode matar uma empresa de sucesso como a sua. A nossa não vai matar porque felizmente nós recorremos ao dinheiro com o intuito de atrasar o mais possível aquilo que pode vir a ser um despedimento coletivo, porque para mim é muito fácil, eu fecho a empresa agora, despeço o pessoal todo, vão todos para o fundo de desemprego, e eu quando for possível organizar eventos, abro outra vez, ponto final. Mas eu não quero fazer isso porque para mim também os nossos funcionários são como meus filhos e portanto temos que estar todos juntos também, claro, nesta fase que é de facto uma fase muito difícil. Não tenho rigorosamente nada contra os apoios que o Estado está a dar à cultura, estão muitíssimo preocupados com a cultura, mas tenho muito contra não olharem para nós como também setores e veículos de turismo. O ano passado só eu vendi 2.000 quartos de hotel, 2.000 quartos de hotel na Maratona do Porto, 5 noites. Portanto, se isto não representa nada para o país, se nós não representamos nada para o país... E depois vem diretamente dos quartos, as refeições... Tudo, até porque um turista que venha cá correr a Maratona do Porto normalmente está aqui 6 dias. Aterra quinta-feira e só regressa ao seu país na terça ou na quarta-feira da semana seguinte. E, portanto, tudo isto representa dinheiro que se gasta. Eles estão aqui exatamente a contribuir para a economia, a conhecer as cidades, a conhecer, neste caso, a cidade do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, que é por onde passa a maratona. Levam daqui uma experiência, portanto, uma experiência de um evento bem organizado, muito bem recebido, de uma experiência de uma organização que lhes transmite confiança, porque eu enquanto maratonista, a primeira coisa que me perguntavam quando eu chegava de uma maratona, por exemplo, eu fazia a Maratona de Londres, chegava cá e perguntavam, então que tal, que tempo fizeste? Não é? Se dissesse que fazia muito tempo é porque a maratona era difícil, ou então, se fiz pouco tempo é porque... Então e que tal é aquilo? Pá, vale a pena lá ir, eu não sei o quê. Esta é a maior publicidade que nós possamos passar. Mas ainda há mais.
porque nós também, para nos fazermos chegar aos estrangeiros, nós gastamos dezenas de milhares de euros, mas muitíssimas dezenas de milhares de euros em promoção internacional. Nós estamos em todos os certames, todas as maratonas no mundo têm as expos, nós alugamos um espaço normalmente de 6 ou de 9 metros por 3, portanto não são espaços pequenos, são espaços com dignidade, muitíssimo bem decorados, a promover Portugal, a promover a cidade do Porto e obviamente a promover a Maratona do Porto e a Meia Maratona do Porto e a darmos-nos a conhecer e a explicar aos turistas as potencialidades que o evento tem e a convidá-los a vir. Neste momento o que sentimos é de facto isto, quer dizer, nós não temos, eu admito que não tenha, nem queria, repito o que disse há pouco, se me dissessem já pode organizar um evento com 5 mil ou 10 mil pessoas, eu diria que não organizo, não me sinto com confiança para isso. Nem quero ser objeto da manhã de um dos nossos eventos, vir a contrair, a ser um foco de infecção e, portanto, isso para nós seria muitíssimo mau, aliás, por isso é que fomos os primeiros a cancelar, mas há outra coisa que eu também não posso conceber, isso não admito de forma nenhuma, porque é estar a brincar um pouco com aquilo também que é a minha vida privada. Eu próprio me confinei em casa 3 meses, por respeito à minha família e à minha saúde, mas também por respeito a todos os outros. E agora vejo um incentivo dos nossos governantes, venham aos restaurantes que não há problema nenhum, vamos para o teatro outra vez, vamos para os concertos, vamos para a praia. Há uma história que eu vou contar aqui. A Direção-Geral de Saúde, nas negociações que tem feito com a Federação Portuguesa de Atletismo, há pouco tempo falava com o Presidente da Federação e de facto uma coisa que dá vontade de rir, em que a Direção-Geral de Saúde obriga a Federação a desinfetar a areia. Portanto, nós temos a caixa de saltos, do salto em comprimento e do triplo salto, os atletas saltam para a areia e após cada salto teriam que desinfetar a areia. Eu quero saber se na praia a areia vai ser desinfetada. E como é que era possível desinfetar a areia? Não faço a mínima ideia, ouça, isto são tantas incongruências, são tantas coisas como o usar da máscara, o não usar da máscara, enfim, tem sido tanta coisa que nos têm confundido que neste momento eu só vejo isto com uma única possibilidade. E o que eu vou dizer aqui pode parecer muito grave e é por isso que começam a aparecer discursos muito radicalistas em Portugal e que começam a ser ouvidos, e a ser ouvidos porque estamos cansados. A única maneira de confinar, a única maneira de, neste momento, já para não mandar toda a gente para casa de novo, porque a economia aí seria outro problema, mas não custa nada à sexta-feira, depois do trabalho, haver um chamado recolher obrigatório até domingo à meia-noite. Peço desculpa, é a única maneira de nós controlarmos a doença neste momento, não custa nada, chamem isto de ditadura, chamem-lhe o que quiserem chamar. O que neste momento não podemos continuar a assistir é a termos os nossos profissionais de saúde a voltarem a ser sobrecarregados com coisas que são absolutamente inacreditáveis. E os nossos governantes já perceberam que erraram e neste momento estão preocupados e vão tomar medidas. Mas agora que tipo de medidas é que vão tomar? Vejamos, vamos ver. A nossa Diretora-Geral de Saúde diz que nas Champions, quanto mais pessoas vierem para cá, melhor. Não estou a perceber. Não se consegue perceber, quer dizer, e quando nós não conseguimos perceber, perguntamos, mas afinal de contas, quem é que nos governa? Já fez a exposição. Ouça, eu fui o primeiro em Portugal, fomos os primeiros em Portugal a fazer um plano de atuação para a organização de pequenos eventos. Neste momento todos sabemos que não podemos estar reunidos mais de que 20 pessoas. Eu tenho um grupo de treino onde nós reunimos 20 pessoas. E portanto nós não temos, e até 20 pessoas em grupos de 5, são 4 grupos de 5, nem sequer são 20 pessoas. Aliás, há fotografias e vídeos disso. Não é só um grupo, são vários. São 4 grupos de 5. E portanto, porque eu, além de me estar a respeitar a mim, estou a respeitá-los a eles e, portanto, apesar de hoje se dizer que 20 pessoas podem estar juntas, elas de facto estão juntas, mas não estão verdadeiramente juntas porque nós fazemos esse tipo de trabalho. Agora, neste momento, o que eu encontro, de facto, nós apresentamos um plano muitíssimo bem elaborado, cuidadosamente feito, um plano com 27 páginas, um plano que foi estudado inclusivamente com opiniões médicas, não é? Porque nós temos médicos que trabalham connosco, e em que vemos a possibilidade de organizar eventos mais pequenos. Porque é assim, da mesma maneira que o Governo, a Direção-Geral de Saúde, autoriza
1º de maio, autoriza concertos, enfim, cumprindo as regras da Direção-Geral de Saúde, autoriza ou vai autorizar a festa do Avante, também pode autorizar eventos que cumpram exatamente essas regras, segundo o manual que eu mandei para lá. Simplesmente até hoje ninguém nos respondeu. Nenhuma única resposta de ninguém. Portanto, tudo é possível. E não me venham dizer que o desporto passou agora a ser... Acha que é por ser do Norte que fazem essas discussões? Não acredito que seja, até porque também existem empresas no Sul que estão a viver a mesma dificuldade que eu estou a viver. O que existe neste momento, na minha perspectiva, é porque repara numa coisa, não se pode organizar eventos, porque não se pode por ajuntamentos e não sei o que mais. Eu ontem, de manhã, na zona da Foz, eu vi mais de 20 mil pessoas a correr, para um lado e para o outro. Então, quer dizer, o vírus... Fosse uma situação normal. Normal. Então, o vírus, e vários grupos de 20, 30, 40 pessoas a correrem, pessoas que eu conheço de vista e que passavam por mim, que me cumprimentavam, ciclistas, vários grupos. Então, o diabo do vírus ou foi-se embora de vez, ou então, quer dizer, aquela gente são um dos potenciais contaminados do futuro. Não. Depois também existe um estudo de um engenheiro civil belga, não é como que agora se um engenheiro civil belga perceba alguma coisa disto, na minha perspectiva, em que diz que o vírus, portanto pode um corredor para correr atrás do outro 4 metros, um ciclista tem que estar 20 ou 30 metros, eu não sei como é que vai ser na volta a Portugal em bicicleta, que eles vão se perseguir uns aos outros e vão estar ali coladinhos uns aos outros, então vai haver contaminação. E o futebol? Então, mas e no futebol que há contacto? Eles agarram-se uns aos outros, eles cumprimentam... E há casos, já apareceram casos. Não é? O que é certo é que as coisas continuam. E, portanto, isto aqui só tem uma possibilidade. Ou voltamos atrás, até que exista uma vacina e assumimos que o país vai falir e os países vão falir todos, não temos hipótese nenhuma, vamos passar fome. Ou então, se é para contaminar, então vamos contaminar, enfim, olha, é como tudo na vida. Assume-se as mortes, não é? Aos que morrem e aos que sobrevivem. Ou salve-se quem puder. É um pouco, quer dizer, eu costumo dizer isto, eu sinceramente costumo dizer isto porque eu tenho medo também de ser infectado, como é evidente, não é? Eu estou num grupo de risco, tenho 65 anos, e estou num grupo, enfim, até sou diabético, e portanto estou num grupo de risco. Custa-me dizer isto, mas com toda a franqueza, nós não conseguimos viver assim. Não é possível viver assim. Não é possível viver, quer dizer, com que moral... Desculpe lá, eu estou a organizar uma festa com 30 ou 40 ou 50 pessoas, uma festa com o devido distanciamento e não sei o quê. Que moral têm as autoridades de me vir proibir quando se permite uma festa ou um concerto de 2.500 pessoas, vezes 2 dias são 5.000 pessoas no campo pequeno? Desculpe lá, não há moral absolutamente nenhuma. Jorge, eu sei que também é muito próximo. E há aqui uma posição completamente diferente do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que ainda agora se viu, né? Ele deu ordem de cancelar esses concertos, porque também estava o mesmo de lá de baixo, de Lisboa, estava para vir para o Porto, e ele simplesmente dá a ordem que não autoriza. Isto aqui realmente, há aqui algo que não funciona, porque mesmo se nós estamos com essa consciência, se temos um Presidente da Câmara que mantém a sua coerência desde o início, Lisboa continua como está, e o Algarve agora... Como é que nós vamos pedir às pessoas para serem disciplinadas quando a parte política não é? Olha, se não fossem os presidentes de Câmara da Zona Norte do país, que fizeram e continuam a fazer, um extraordinário trabalho, a quem o Governo deve muito, naquilo que foram a esmagadora maioria dos testes que se fizeram aqui a norte do país, se não fossem os próprios presidentes de Câmara, e nesse aspecto não há dúvida absolutamente nenhuma que o Dr. Rui Moreira esteve sempre na linha da frente e que me desculpem os outros, mas acho que ele foi o primeiro e continua a ser o primeiro na defesa, não é só da cidade do Porto, mas na defesa do nosso norte, do nosso país, que ainda agora com este caso da TAP, que é uma absoluta vergonha o que está a passar, e portanto o que ele fez e o que ele continua a fazer, a meu ver, faz todo sentido. Então, se amanhã é a noite de São João, se estamos a pedir às pessoas para as pessoas não saírem de casa, se estamos a pedir às pessoas para comerem sardinhas, que é, digamos assim, num espaço limitado, em sua casa, com 3 ou 4 ou 5 familiares, porque é que vamos fazer um espetáculo na rua de Passos Manuel, em que vai ter lá 1.000 ou 1.500 pessoas, não faço a mínima ideia quantas pessoas estariam previstas para o espetáculo, que depois vêm todas para a rua numa noite de São João, onde
efetivamente, naturalmente, se calhar, ainda por cima com um futebol como o Porto Boa Vista, vai haver gente na rua, portanto, acho que ele tomou a decisão que tinha que tomar e só assim é que consegue continuar a ter a consideração e a estima das pessoas que gostam dele e que entendem que ele, como Presidente de Câmara, tem sido de facto um bom Presidente, porque é nesses momentos também, não é? É nesses momentos também que nós vemos de que lado está quem nos governa, porque ninguém obriga uma pessoa a ser Primeiro-Ministro, nem ninguém obriga uma pessoa a ser Presidente de Câmara. Eles submetem-se a sufrágio e, portanto, são eles que querem ir. E, portanto, se querem ir, há momentos da vida deles em que eles têm que, de facto, ser os exemplos. Como eu, na minha família, como pai, sou o exemplo para os meus filhos e para os meus netos, um governante tem que ser o exemplo para a sociedade, mesmo para aqueles que não votaram neles. E, nesse aspecto, os nossos presidentes de Câmara do norte do país, e poderia citar aqui vários, tenho acompanhado, têm sido exemplos nacionais. Talvez por isso não podemos dizer que isto não possa piorar cá em cima. Mas também começamos, se calhar, a fazer como os chineses. Os chineses agora também já têm vírus outra vez e dizem que não é deles, é importado. Nós também temos a legitimidade para dizer que o vírus também é importado de Lisboa, porque as pessoas estão a transitar, não é? Veja-se que nas últimas semanas não havia vírus no Alentejo, voltou a haver vírus no Alentejo. Não havia vírus no Algarve, voltou a haver vírus no Algarve. Aliás, até se admitia já uma cerca no Algarve, quer dizer, uma coisa que não se compreende. Porquê? Porque a semana passada tivemos uma semana com 2 feriados e mais um outro feriado no sábado e as pessoas foram de fim de semana, foram de semana de férias e, portanto, eu posso... E há aqui outro problema, Jorge, estamos no verão, começou o verão, os imigrantes estão aí. Isso é outra das preocupações, e aquilo que eu dizia há bocadinho, quer dizer, ou abre-se e ponto final, infectou, mas para isso temos que pressionar muito a ciência para que de um momento para o outro resolva o problema do medicamento, porque uma coisa é certa, você hoje contrai Covid, e eu já tive família com Covid, um sobrinho meu que é engenheiro na Iazaki em Ovar, e portanto também esteve, coitado, se bem que por acaso os sintomas dele foram uma coisa muito ligeira, teve 2 dias com febre e tosse e nada mais, e foi que eu perguntei-lhe como é que tu curaste isso. Eu curei em casa, metido no meu quarto, a tomar Benuron. Portanto, mais nada. O que falta aqui neste momento é Benuron mais isto. É preciso aparecer um medicamento que nos dê a garantia de que contraiu o Covid, muito bem, Benuron mais isto. É Covid mais grave, tem que ficar no hospital. E, portanto, no hospital depois irá para a unidade de cuidados intensivos, se for o caso, e oxalá que sejam poucos e são cada vez menos, e tentarmos defender fundamentalmente, por muito que nos custe às nossas famílias, defender de facto os mais idosos, que são aqueles que estão mais debilitados, que têm mais patologias e que de alguma maneira também estão mais enfim, ao abrigo daquilo que o vírus quer. Porque o vírus vive de pessoas. Não é? Todos os vírus vivem de pessoas e, portanto, somos nós que temos que ser suficientemente inteligentes para resolver isto contra o vírus. E uma das formas de combater o vírus, na minha perspectiva, é a nossa forma física. E a nossa forma física vai-nos, porque eu também sou treinador e, portanto, sei bem do que estou a falar, a nossa forma física vai originar a nossa boa forma mental. E quanto melhor estivermos, não só fisicamente como mentalmente, mais imunes estamos à contração de qualquer vírus. Eu lembro que quando corria nunca tomei pastilhas para nada, deixei de correr, comecei a tomar pastilhas para tudo. Portanto, entendo sinceramente que tem que haver aqui um meio termo. As pessoas, eu também acredito que os governantes estejam a determinado momento confusos, mas não podem, nem têm o direito de confundir o povo, e o povo está a começar a ficar confundido e está a começar silenciosamente, isto preocupa-me, a ficar revoltado. Que é uma coisa que, esta coisa do silêncio do povo, quando se diz que o nosso povo, aliás há um célebre discurso na Avenida dos Aliados do falecido general António Spínola, em que ele dizia: este bom povo, nós de facto somos bom povo, mas atenção, porque nós, quando estamos muito silenciados e quando estamos muito silenciosamente, esta coisa das sondagens e dos votos e não sei o que mais, contem que o maior partido é o partido da abstenção. Se a abstenção resolve votar toda maciçamente, não sei em que é que fica Portugal, pode até ficar ingovernável, que é uma coisa que me preocupa bastante também. Jorge, há alguma previsão?
Não tenho. Olha, relativamente ao meu trabalho, acredito sinceramente que só quando vier a vacina. A vacina é uma coisa que vai demorar bastante tempo. Não sou só eu que estou preocupado, nós temos tido várias reuniões com organizadores internacionais e de outras maratonas, porque não é só cá que não se organizam corridas, elas não se organizam em todo o mundo. Portanto, não posso estar a queixar, portanto, não é comigo. E todos nós estamos conscientes de que enquanto não houver uma vacina, nós não vamos conseguir organizar eventos como no passado. E eventualmente poderão haver eventos mais pequenos, com menos gente, mais controlados, mas mesmo assim é preciso fazer uma pergunta. E esses eventos são rentáveis? Pois. E não é só isso, os patrocinadores também começam a entrar se calhar muitos patrocinadores que eram aqueles que o apoiavam sempre, se calhar mesmo eles não vão conseguir apoiar. Não é? Eu trabalho com as grandes casas deste país, portanto ainda não sinto isso, até sinto deixe-me até deixar ficar aqui um elogio e um agradecimento aos patrocinadores, muito mais até que às câmaras municipais, essas sim estão-se a esquecer de nós, e portanto nós somos bons para determinadas coisas, mas para outras já não contamos para nada, mas os patrocinadores não, os patrocinadores estão connosco, estão solidários connosco, eu tenho sentido uma solidariedade e uma força deles, à espera, porque isto ninguém teve culpa, quer dizer, as coisas não se fazem porque não se podem fazer. E, portanto, nesse aspecto, trabalhando eu com os maiores patrocinadores deste país, de facto, sinto a solidariedade deles. Agora, vamos ver, nós temos patrocinadores que estão habituados a ter eventos com 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Eu, se for pôr um evento com 300, 400 pessoas, eventualmente pode não ter interesse. Depois não é só isso, é os custos do evento. Repare, só para lhe dar uma ideia, o custo de policiamento, e por acaso nesse aspecto, honra seja feita ao comandante da PSP, Divisão de Trânsito do Porto, que me fez um telefonema na sexta-feira, solidário, preocupado, enfim, com a vida da minha empresa e com a empresa, por estar parada e não sei o que mais, em que me dizia que nos próximos eventos que houvessem ia rever as tabelas aplicadas da polícia, porque ele está consciente de facto das dificuldades que nós vamos ter, porque o custo de policiamento chega a representar às vezes 50% do custo de um evento. As pessoas que pagam a inscrição não sabem isto. E custa porque a segurança está em primeiro lugar. Não, você não consegue fazer o evento sem polícia. E nem sequer consegue discutir com a polícia o número de efetivo. Você pode eventualmente chegar ali e tentar discutir, não vale a pena porque eles é que sabem. Claro. O número de efetivos. E depois ainda por cima pagamos tabela A. Há duas tabelas no policiamento, que é a tabela A e a tabela B. A tabela B só é aplicada se forem campeonatos nacionais organizados pela Federação Portuguesa de Atletismo ou associações regionais. No nosso caso, enquanto empresa privada, temos que pagar sempre tabela A. E, portanto, não há nada a fazer. Ou paga e tem policiamento e tem prova, até porque o parecer da PSP é fundamental no licenciamento das câmaras municipais, ou se não paga, se não tem dinheiro para pagar, não há evento. Jorge, para mim é uma honra, eu vou estar aqui em direto no Jornal Diário. Vou-lhe pedir que me dê a honra porque é um empresário, traz milhares de pessoas a esta região. Nós somos uma televisão da região do Norte, por isso tenho muito gosto em que fique aqui registado a sua vinda ao estúdio. Já tivemos a oportunidade de falar em online, mas para mim é mesmo. Não se importa que ponha à direita. À direita. É que eu não sou esquerdino, portanto, então vai daí. É com muito gosto que fica aqui registado e termina assim a nossa entrevista. Muito obrigado, já sabe que o novo canal está aqui ao seu dispor. E é com Jorge Teixeira, Presidente do Conselho de Administração da RAN Porto, que nos deixa aqui no fundo, um pouco a sua frustração, porque quer trabalhar, quer continuar com a sua missão social e neste momento não é possível. Mas ao ver outros, com outros exemplos, é um pouco revoltante. O Norte é onde tudo nasceu em Portugal. Temos aqui ao lado Guimarães. Seus governantes, olhem para nós como vossos portugueses, porque nós somos portugueses. Boa noite. Jornal Diário. Aqui no Novo Canal. Novo Canal.
Sempre Novom, sempre seu.